Agora você vai conhecer uma iniciativa de destaque na dimensão governança. O conceito de governança envolve a definição de objetivos, papéis e responsabilidades, critérios e processos de decisão de uma organização. Fatores que influenciam a aprendizagem e a gestão do conhecimento. O caso do planejamento e acompanhamento de ações e programas é um ótimo exemplo de como uma governança bem estruturada pode influenciar positivamente a gestão do conhecimento e a inovação. Você vai ver neste vídeo como a Secretaria de Economia e Planejamento organizou a governança do PPA. Como fatores como transparência, participação e responsabilização contribuem para a gestão do conhecimento. Por que a sistematização de processos e fluxos de informação foi decisiva para aprimorar o PPA. Alocação de recursos, cumprimento de metas, planejamento estratégico. Parece complicado, não é? Mas toda família tem que lidar com isso diariamente. Afinal, para as despesas caberem no orçamento, é preciso planejar os gastos com comida, escola, remédio, prestação do carro, aluguel. E tem sempre um papel definido para cada execução. Pois bem, com a administração do Estado não é diferente. Para uma administração pública eficiente, o Estado tem que planejar os investimentos em educação, saúde, habitação, segurança. Além disso, o Estado tem que definir bem os papéis de quem vai atuar em cada uma dessas áreas e será responsável por compartilhar os conhecimentos. Para isso, é feito um planejamento de ações e programas mais conhecido como PPA. O PPA, Plano Plurianual, é um planejamento de médio e longo prazo de programas e ações de um governo. Cada PPA abrange um período de 4 anos, para os quais são definidas metas, alocação de recursos, secretarias e gestores responsáveis por cada programa de governo, além de indicadores e ações para a sua efetivação. Numa família, existem planejamentos de longo prazo, como o financiamento da casa própria, e outros de menor prazo, como o parcelamento do IPVA, do IPTU. No governo do Estado não é diferente. Existem tanto os planejamentos de longo prazo, como os mais curtos, que abrangem um período de 1 ano. As chamadas LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e LOA, Lei Orçamentária Anual. O PPA é a instância maior de planejamento, e a ele estão subordinadas a LDO, que cuida da orientação e planejamento das ações, e a LOA, que trata da alocação de recursos. Para o cumprimento efetivo de seus objetivos, o PPA possui 3 pilares: transparência, responsabilização e participação. Antigamente o PPA era uma coisa completamente descolada do mundo, né? Era feito, só existia para cumprir uma lei e você não tinha nenhuma referência. Hoje, como no orçamento, você tem um gerenciamento das metas, das coisas físicas. Todo o processo de planejamento está deixando de ser uma coisa só de dinheiro, quanto eu gastei, onde eu gastei, para dizer o que eu fiz e quanto custou. Tanto aumenta a eficiência e eficácia do setor público, quando aumenta a transparência para a sociedade. A sociedade pode efetivamente ter noção do que o poder público está fazendo e quanto está custando esta ação do poder público. A gente vê nitidamente o papel fundamental que tem o gestor de programa do PPA ou o gestor, também chamado de gerente do projeto estratégico, que tem necessariamente um perfil empreendedor, ou seja, é o elemento no processo responsável por fazer acontecer, por correr atrás, mobilizar recursos, mobilizar esforços para que de fato as coisas aconteçam. O gestor deve ter como principais características empreendedorismo, disposição para compartilhar informações, capacidade de aglutinar pessoas, capacidade de trabalhar em equipe, de conduzir projetos de forma estruturada, habilidade de promover mudanças. É uma situação que também os setoriais, a educação, o transporte, a saúde, hoje sofre muito mais esse tipo de questionamento, esse tipo de demanda do cidadão comum por intermédio
de questionamento direto via suas ouvidorias ou por manifestações nos momentos de audiência pública que são criados para levantamento de necessidades. Então, acho que esse tipo de coisa fica evidente nesses vários momentos. Transparência, responsabilização e participação colaboram para uma boa governança, pois possibilitam o compartilhamento e a organização do conhecimento. Mas para tornar a governança ainda mais efetiva, é preciso que o fluxo de informação não seja obstruído pela burocracia e as bases de dados sejam integradas. É fundamental o papel dos gestores, que regularmente participam de cursos de capacitação em instrumentos de planejamento de programas e ações de governo. E para uma melhor organização das informações de planejamento de todas as ações que estão no PPA, na LDO e na LOA, a Secretaria de Planejamento desenvolveu sistemas de gerenciamento de integração de dados. Através do SIMBA, a gente consegue diagnosticar um conjunto muito grande de ações que não vão ser executadas durante aquele exercício, isso por volta já de meados de junho e julho. Você já começa a ter sinais disso daí. Então você pode antecipar a melhor gestão dos recursos. No CIGESP, a alocação de recursos do programa está diretamente vinculada com o desempenho e os resultados do programa. Na gestão orçamentária, se criou uma vantagem para esses projetos que compõem a carteira, então eles tinham um processo desburocratizado para a liberação de recursos. Assim como temos o planejamento de programas e ações, temos também a execução deles, que deve ter um sistema de acompanhamento. O sistema orçamentário é composto por 6 sistemas diferentes e permite um acompanhamento real da execução orçamentária. Então a gente criou um sistema de controle das alterações, se chama SAL. O SAL faz todas as mudanças deste orçamento que a gente elaborou. Então ele vai desde lá do diretor do hospital até o governador, passando por todas as fases, todos os processos decisórios, sem ter nenhuma interferência manual, tudo por web. Hoje qualquer um pode consultar, ver onde está, por que está parado, isso tudo mudou. Nenhum outro estado do Brasil tem. Nós já recebemos visita de Rondônia, do Rio de Janeiro. Rondônia, inclusive, já levou, Roraima quer, o Rio de Janeiro veio aqui. Acho que a gente foi até pioneiro no Brasil dessa coisa do governo eletrônico. Articular pessoas e órgãos, definir papéis, organizar processos, compartilhar informações, implementar uma governança bem estruturada, otimizar seus recursos e aperfeiçoar a gestão de conhecimento. Mas há muito mais a fazer. E é por isso que o processo de planejamento e acompanhamento do PPA no estado de São Paulo está em constante evolução. Que o próximo PPA ele seja estruturado em função do aprendizado que houve, muito mais nessa questão de que se otimize realmente uma ação de governo integrada, tanto espacial, quanto na alocação de recursos, quanto na busca dos melhores resultados. Um outro ganho que eu diria desse processo nosso que vem se desenvolvendo e que é parte desse aprendizado que pode ser compartilhado e disseminado, é a própria questão da integração de projetos em áreas, em regiões comuns, de forma que você possa ter um resultado global de melhor qualidade. O que o processo de planejamento de programas e ações tem a ver com o servidor público? Os servidores públicos que estão envolvidos, tá certo? Não participarem das propostas dos programas e ações do PPA, ou seja, em cada setor do governo, em cada área do governo, tá certo? Os servidores não se envolverem, não acompanharem, não participarem da elaboração, como é que ele depois vai executar suas tarefas, suas ações? Com que recurso? Quando a gente apresenta o programa de governo eletrônico, vários dirigentes de órgãos levantam e dizem: olha, isso é muito bonito, só que eu não tenho computador, eu não tenho sistemas, eu não tenho uma série de coisas que vocês estão apontando aí. A nossa pergunta é: vamos entrar no seu orçamento. E a gente mostra na tela do computador se existe um recurso previsto para as ações que ele está dizendo que não tem. Como é que você quer que o governo compre ou desenvolva seu sistema se ele não está previsto no orçamento? E aí ele diz: mas como é que eu nunca fiz orçamento? Eu disse: engano seu. Todo ano a sua secretaria faz, e cada 4 anos ela faz o PPA.
O servidor tem que se conscientizar que ele tem que participar da gestão. Participar significa, tem que fazer o PPA? É o momento de discussão do PPA? Vou participar.